Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa última aula da semana 3. Essa aula é sobre inequação do segundo grau e ela tem muito a ver com a função parabólica. É parecido, um pouco parecido com o que a gente viu na aula anterior sobre inequação, mas a gente vai ver algumas nuances sobre ela. Então, uma inequação de segundo grau, ela é uma desigualdade, como a gente viu anteriormente, mas a incógnita ela vai estar elevado a 2, ou seja, ela vai estar em segundo grau, então ela vai ser uma potência de 2. E aí, como a gente vai solucionar, né? Então, a gente vai usar sempre, principalmente se a inequação for completa, a gente vai usar sempre a fórmula de Bhaskara. E o resultado a gente vai conseguir obter a partir da análise do gráfico, quando a gente for comparar, analisar cada pedacinho do intervalo que é quebrado pelas raízes da função de segundo grau, tá? É claro que a gente tem situações diferentes, porque tem parábolas que tem uma raiz, tem parábolas que são duas, tem parábolas que não são nenhumas, então a gente vai ver um exemplo de cada um, tá bom? Então aqui a gente tem uma situação em que eu tenho uma função de segundo grau. Essa função de segundo grau, ela tá menor que zero, ou seja, eu quero saber quando essa estrutura algébrica fica menor que zero, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, primeiro a gente vai comparar isso com zero para poder transformar esse sinal de menor para igual, e aí a gente vai encontrar as raízes do nosso problema. Toda vez que eu tenho uma equação de segundo grau, eu posso usar Bhaskara, né? Então, como que vai ser a fórmula de Bhaskara? Identifica quem que é o coeficiente do x quadrado, quem que é o coeficiente do x e quem que é o termo independente. E aí é só substituir na equação lá do delta, né? Delta vai ser quem? Menos b, ou melhor, b ao quadrado, né? Vou colocar assim. B ao quadrado menos 4ac. E aí, depois a gente calcula quem é o x1, quem é o x2, né? Então, b ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, vezes menos 6. 1, vou repetir, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes menos 6 vai ficar mais 24, ou seja, delta é 25. Então, para encontrar as raízes, como que a gente faz? Então, a gente vai pegar menos b, mais ou menos raiz do delta que a gente encontrou, e dividir por 2a. Então, olha, menos b vai ficar 1 positivo, raiz de 25 é 5, 2 vezes 1 é 2. Ou seja, x1 vai ser 1 mais 5, que é 6 por 2, que é 3. E x2, que vai ser 1 menos 5, que é menos 4 por 2, que é menos 2. Encontrei duas raízes, uma positiva e outra negativa. Então, a gente pode construir o gráfico dessa função. Só um pouquinho, gente, aqui. Coloquei aqui no contrário, né? Então, construindo o gráfico dessa função, a gente tem essa parábola aqui. E eu quero, então, o quê? Quando essa parábola ela fica menor que zero. Então, olha só, se a gente for estudar o sinal, a gente tem que analisar onde está o gráfico. Então, nessa parte aqui, ó, antes dessa primeira raiz, o gráfico tá na onde? Eu saio do eixo e vou lá para cima e encontro o gráfico. Saio do eixo, vou lá para cima e encontro o gráfico, né? Saio do eixo, vou lá para cima e encontro o gráfico. Ou seja, se eu encontro o gráfico na parte de cima, essa região ela é positiva. Saio do eixo, vou para baixo e encontro o gráfico. Vou para baixo e encontro o gráfico. Ou seja, qualquer pedacinho, qualquer x que eu tome aqui entre essa raiz e a outra, o gráfico está para baixo. Então, significa que ele é negativo. E passou a raiz 3 ali, vai acontecer a mesma coisa. Pego valores de x, vou encontrar a imagem dele, o gráfico está para cima. Então, o sinal é positivo. Então, como eu quero valores em que a minha solução ela seja menor que zero,
eu vou querer quem? Eu vou querer os valores em que a parábola está para baixo aqui, está abaixo do eixo do x. O eixo do x é esse aqui, a linha horizontal. Então, o gráfico ele se localiza abaixo do eixo x. Em que pontos do x? Nos pontos que estão entre menos 2 e 3. O que acontece? Aqui não tem sinal de igual. Então, seria a solução para o nosso problema. Seria x pertence aos reais, tal que o x, ele tá entre esses dois valores. Menor que o 3 e menor e maior que o menos 2. Então, o x, ele é maior que o menos 2 e o x, ele é menor que o 3. Não considero o sinal de igual, porque aqui não tem sinal de igual. Então, uma outra maneira de representar seria assim, menos 2 a 3, seria entre um número e outro, ou ainda no intervalo numérico, que daí é só pegar esse eixo e representar ele aqui, né? Então, ó, menos 2 e 3 seriam os valores que estão interiores a ele, tá? Então, seriam os valores internos às duas raízes. Então, essa é uma maneira de fazer a solução de uma inequação de segundo grau. Então, a gente vai ver um outro exemplo aqui, ó. Então, mesma ideia, né? Então, vou colocar a fórmula de Bhaskara aqui em cima primeiro, né? Então, ó, b ao quadrado menos 4ac, e o x, ele vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui, quem que é o valor do a? Não aparece, é 1, o b é menos 6 e o c é 9. E agora eu quero a parábola quando ela for positiva. Então, calculando delta, vai ficar menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1 vezes 9, que também é 36. Então, 36 menos 36 é 0. Isso já me indica o quê? Que eu vou ter apenas uma única raiz. Então, o que vai acontecer com o nosso gráfico, né? Então, olha, o x vai ser quem, né? Vai ser menos 6 vai virar mais 6. Mais ou menos raiz de 0, que é 0, todo mundo dividido por 2. Ou seja, eu vou ter uma raiz que vale 3. Então, como se fosse o x1 e o x2 fossem o mesmo valor. Quando a gente faz o gráfico disso, a gente vai ver, olha, que a parábola está voltada para cima e ela vai tangenciar no ponto 3. Então, o que está acontecendo com essa função? Olha, ela não atravessa o eixo do x, ele só encosta e ela vai estar toda para cima. Ou seja, aqui é positivo, aqui nessa parte da concavidade é positivo, tudo é positivo. Antes do 3 e depois do 3, os valores são positivos. Então, eu quero o que como solução? Eu quero os valores de x que eu obtenha gráficos positivos. Eu obtenho gráficos positivos em todo x, com exceção desse ponto aqui. Do ponto 3, aí ele não é positivo, ele é nulo, ele é 0. Então, ele seria um ponto em que não faz parte do nosso intervalo solução, tá? Então, como solução para o nosso problema, a gente pode representar da seguinte maneira, ó. Então, o 3, ele não vai fazer parte do nosso intervalo, porque no ponto 3 ele vai ser igual a 0, e eu preciso de valores que estão acima de 0. E todos os outros valores antes e depois do 3, ele vai fazer parte da solução. Como que eu faço para representar isso por meio de um intervalo? Aí, a gente vai ter que usar o sinal de operação lá. Então, olha, vai começar no menos infinito. Opa! Agora parece um 8, né? Usei o 8 mesmo para fazer o infinito, né? Então, ele vai começar lá no menos infinito e vai chegar até o 3. E depois ele vai sair do 3 e vai para o mais infinito. E aqui, como vale os dois pedaços, eu vou juntar esses dois pedaços por meio da operação de união. É a mesma operação que a gente usa para conjuntos. Então, a gente vai unir os dois intervalos usando o símbolo de união.
Então, essa é a maneira de representar por meio simbólico ali, por meio algébrico, né? E também a gente, por meio de descrição, a gente pode escrever assim, né? X pertence aos reais, tal que X, tal que X é diferente de 3. Ou ainda, que é todos os números reais, com exceção do número 3. Então, são todos as possíveis, a forma de representar essas soluções, tá? É importante vocês verem cada uma delas, porque às vezes no vestibular ele quer uma das respostas, nas alternativas que apresenta, ele vai colocar uma dessas aqui, ele não vai colocar todas elas, mas ele pode trazer no formato geométrico, ele pode trazer nesse formato aqui, ele pode trazer no formato descritivo ou ainda nesse formato mais compacto. Então, assim, tem que tentar transitar por essas representações que a gente tem de uma mesma coisa, tá? Porque a gente nunca sabe como que vai ser apresentado as soluções nas alternativas, tá bom? Então, aqui é um exemplo C. Nesse exemplo C aqui, olha, a gente vai ter o A vai valer menos 3, o B vai valer menos 2, o C vai valer menos 1. E aí, a gente vai resolver como se fosse um sinal de igual. Então, olha, delta vai ser B ao quadrado, que é 4, menos 4 que multiplica o A, que é menos 3, que multiplica o C, que é menos 1. Então, o delta vai ser 4, menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos. Vai dar menos 12. O delta vai dar menos 8. Ou seja, deu um delta negativo. Então, significa que eu não tenho raiz. Não há raiz reais, né? Para o problema. Só existe raízes reais se o delta for positivo, ou igual a zero. Se ele for negativo, eu não consigo obter raízes reais. Isso significa que o gráfico ele fica suspenso, ele não atravessa ali o eixo do x. Ele fica ou na parte de cima ou totalmente na parte de baixo do eixo do x. Então, o que a gente vai analisar aqui, olha. O sinal era com cavidade voltada para baixo e ele não tinha raízes. Então, a gente podia encontrar o vértice para poder traçar o gráfico certinho, né? Mas a gente já teria um parâmetro de que ele tenderia para infinito, menos infinito, né? Então, ele ficaria na parte de baixo do gráfico por causa de não ter raiz, né? Não teria como ele estar uma parte positiva, porque ele não tem raiz, então ele estaria totalmente abaixo, por causa do sinal de menos. Então, assim, o que eu quero? Eu queria valores em que o gráfico fosse positivo. Como o gráfico não passa na parte de cima do eixo do x, eu não consigo um valor que tem essa característica. Se eu não consigo um valor que tem essa característica, meu conjunto ele é vazio, não tem ninguém dentro. E eu posso escrever esse conjunto vazio dessas duas formas, tá? Então, não há solução para o nosso problema, a solução é vazia. E aí, o último exemplo, a gente tem aqui, olha, menos x quadrado, então o valor do A é menos 1, o B é menos 3 e o C é menos 2. E eu quero a região que seja negativa, certo? Então, a gente vai encontrar a raiz primeiro. Então, vai ficar B ao quadrado, que vai ser 9, 4 vezes menos 1, vezes o C, que é menos 2. Então, delta vai ser 9, menos com menos mais, com menos, menos 8. Então, delta vale 1. Então, substituindo para encontrar o valor do x. Então, menos B vai ficar 3 positivo, mais ou menos raiz de 1, que é 1 mesmo. Todo mundo dividido por 2 vezes A, que é menos 2. Daqui eu tenho o valor de x1, que eu vou pegar a parte do mais. Vai ser 4 dividido por menos 2, que é menos 2. E o x2, que eu vou pegar a parte da continha de menos. 3 menos 1, 2. Por menos 2, vai dar menos 1.
Então, eu encontrei as duas raízes. Então, eu vou ter uma parábola voltada para baixo, em que atravesso o eixo do x no ponto menos 2 e menos 1. Então, eu tenho essa parábola aqui, ó, menos 2, menos 1, e o gráfico ali atravessando com a concavidade voltada para baixo. O que eu quero? Eu quero a região que está negativa. Então, eu quero a parte que está menor que zero. Então, o que a gente vai fazer? Parecido com aquela do primeiro, né? Primeiro exemplo. Partir do eixo, encontrei o gráfico para baixo, região é negativa. Partir do eixo, o gráfico está para baixo, região negativa. Partir do eixo, encontrei o gráfico está para cima, região é positiva, tá? Então, assim, eu quero qual parte? Eu quero a parte que está negativo. Então, que seja menor que zero, que seja para baixo. Então, eu quero essa região aqui, ó, que vai até a raiz e da raiz em diante. Então, se eu representar essa solução no formato de intervalo, seria menos 2, menos 1. Do menos 1 em diante, ele vai estar negativo. E do menos infinito até o menos 2, ele vai estar negativo também. Como ali tem o sinal de igual na desigualdade, eu vou ter um intervalo fechado. Então, bolinha fechada. Então, outra maneira de representar seria menos infinito a menos 2 e do menos 1 ao infinito positivo. Esses dois pedaços, então eu tenho que juntar esses dois pedaços por meio da união. Ou ainda, de forma descritiva, x pertence aos reais, tal que o x ele é menor que o menos 2 e x é maior que 1. Quando ele está entre um e outro, a gente consegue escrever tudo numa vez só. Quando ele está em pedaços, é melhor escrever separadamente aqui, olha. X ele é menor que menos 2, ou aqui, ou x é maior que 1. E aí temos as três maneiras que a gente tem de representação, tá bom? Então, seria isso, gente. A ideia de analisar é sempre partir do eixo para o gráfico e ver se está na parte positiva ou negativa. E resolver a equação de segundo grau. Então, ele não tem muito segredo. Para resolver uma equação, você resolve a equação e aí faz o estudo se o gráfico está positivo ou não, para poder determinar qual é o intervalo de interesse, tá bom? Então, é isso sobre o assunto de equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto pouco trabalhado no ensino médio e que é muito útil aí quando vocês se depararem com esse tipo de questão no vestibular ou no Enem, tá bom? Obrigada, atenção de todos e tchau, tchau. Em breve vejo vocês na semana 4.